Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo da lista Sonhos, uma lista que eu criei e gravei ali apenas 2 vídeos, né? E é uma lista que eu criei, sim, para registrar os meus sonhos. E como ontem eu tive um sonho bem interessante, né? E quando eu digo sonhos, em mim, eu acredito que não são apenas sonhos, eu acredito que são vivências fora do corpo, né? Só que como eu não tenho um grau de lucidez muito elevado, eu venho e coloco como sonhos e vou pescando elementos que me indicam que eu estou fora do corpo, né? E esse sonho tem 2 detalhes muito interessantes, né? Então, assim, o que me motivou vir e gravar isso. Então, o que são sonhos? São vivências fora do corpo. Você sai e vai tendo vivências. Dependendo do seu grau de lucidez, se eu sair do meu corpo, fui para uma nave com 100% de lucidez, então vou ver, sair do corpo, vou ver entrando na nave, interagindo lá com os ETs, com a carinha do jeito que eles são mesmo, bonitinhos tal, né? Voando tal, vendo o planeta e voltando. Se é 100% lucidez. Se é 10%, eu vou sonhar. Eu sonhei que eu tava ali numa praça, numa mesinha ali, jogando um xadrez e tinha meus amigos ali, a gente tava jogando entre amigos, né? Então esse é o tipo de lucidez. Então, quanto mais lucidez, mais real vai ser o que você vê. Né? Essa lucidez varia, né, é variável, então você vai mudar de ambientes. Né? O sonho vai ficar mesclando. Aí é onde que quanto mais baixo, mais vai mesclar com o filme que você assistiu, com coisas, com emoções que você sentiu durante o dia. Né? Quanto mais alta a lucidez, mais lá você vai estar e menos as coisas aqui terrenas vão te influenciar. Né? Então, o meu eu considero como um sonho, uma lucidez não variante. Né? Então, durante o sonho, a gente talvez possa classificar tipo de lucidez, mas aí eu não vou fazer essa classificação. Então, esse é o principal, mas eu não vou contar agora de começo. Eu vou aproveitar que eu vou estar gravando esse vídeo, então eu vou fazer uma retrospectiva e colocar alguns sonhos que eu não contei, que eu acho importante estar registrando, porque o sentido de eu vir gravar esse vídeo, para mim, veio mais como registra isso, porque talvez seja importante, né? E não porque eu senti que eu tenho que registrar porque é importante, porque eu já tenho uma lista de relatos, né? Que vão ficando antigos. E os anos vão passando e você esquece, eu não lembro com tantos detalhes, né? Que eu tenho lá que eu fui num tal lugar e lutei com umas criaturas. Então eu não lembro bem o detalhe da briga. Eu lembro que eram 3 seres, que eu cheguei lá, mas eu fui tão tranquilo tal, mas eu não lembro detalhes. E aí assistindo então eu vou lembrando, né? Eu contando. Então acho interessante colocar isso aqui porque futuramente, né? Pode me servir. Então, eu vou tentar dos mais antigos. E dos mais antigos, teve um que eu sonhei que eu não quis relatar. Eu não anotei, não gravei nada. Só que eu vou colocar aqui. Né? Vai ficar como relato. Né? Porque é um sonho forte. Não pra mim. Né? É um sonho que, como eu falei, não considero sonhos. Né? Considero algo a mais. Porque assim, às vezes no sonho, como eu falei, depende do grau de lucidez. Então você pode estar ali com uma pessoa e achar que aquela pessoa é seu parente. Né? E vinha o sentimento de parentesco, vinha o sentimento de. Então, nesse sonho veio. Só que eu não posso dar certeza que sim era ou não. Né? Então eu vou contar, mas eu confesso, sem essa certeza. Né? Pra mim, eu acho que tem algo ali, né? Mas não sei. Então, assim, indo direto ao ponto. Como esse sonho começa? Com um acidente de veículo. Né? Então houve um acidente, tá? Né? Aí os veículos ficam cada um parado do lado. Desse lado, nesse veículo estava meu amigo, né? Eu não vi claramente, eu não vi detalhes, mas você no sonho você percebe a pessoa, né, ali, né? Eu sinto que minha irmã também estava no sonho, ela ficava mais atrás aqui, né? Ela acho que ela participava, tal, ela vinha, ia, né? Ficava mais ou menos nessa área, né? Um amigo aqui mais na frente. Saiu do carro, do outro carro, saiu uma criatura muito raivosa por causa do acidente. Entre aspas, poderia ser por causa do acidente. Então essa criatura era um ser que eu posso descrever em Bralino, é como se fosse uma caveira pegando fogo. Né? Mas não coloca fogo, coloca um fogo mais atenuado, que era mais o brilho. Né? O brilho de fogo, né? Aquelas partes como se fosse lava, né? E mais um ser esquelético que poderia ter algumas partes de carne também em chamas, né? Acesas, como se fosse lava. Né? Então não ser mais isso aqui e essa energia. E a energia era pesada, né? Era uma energia de medo, era uma energia densa. Então eu quero ressaltar isso. Essa energia era a energia da criatura, do ambiente. Então eu não senti essa energia em mim como reverberando como medo. Eu senti o ambiente pesado, mas eu não senti medo. Eu percebi a energia.
Então esse foi um detalhe muito interessante. Então esse é algo que envolve emoções, né? Que eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre emoções. E é importante saber isso porque você, quando você está meio consciente do que é o outro, do que é seu, você deixa você se envolver. Então uma criatura umbralina, ela te envolve na energia e você passa a sentir medo. Falei, não, essa energia é sua. Né? Eu consegui separar bem. Né? Então eu senti sim um ambiente pesado, né? Denso, né? Só que eu ali estava no meu equilíbrio. Né? Senti um certo de receio, um certo de medo. Então vamos correr o sonho. Essa criatura saiu e começou a atacar meu amigo. Né? Uma criatura era um ser esquelético, né? Não era como se fosse um esqueleto perfeito de um humano. Era como se fosse um humanoide, mas tinha como se fosse mais tentáculos, mas era esquisito. Eu não sei detalhar bem aqui, né? Como falar, o grau de lucidez. Só que eu sei, ou seja, saiu um ser umbralino e começou a atacar, né? Então eu ali, pra parar aquilo, né? É como se tivesse dado uma ordem de pare, o ser não parou, né? Então eu tinha armas, eu não sei de onde eu arrumei armas, né? Como se fossem facões, né? Um facão, uma espada, um machado, né? E fui pra cima, né? Tipo assim, não parou, a única forma de parar é lutando, né? Então ele é como se ensaiou tentar me atacar, mas não via, o foco não era eu, era, né? Que tava com raiva. Só que o que eu senti, né? O mais importante que eu venho e trago esses sonhos é o sentimento, o que eu sinto durante o sonho, não o próprio sonho em si, né? O que eu senti é que eram seres que me visando me atacar, mas não podendo me atacar, atacava aquela coisa de comer pelas bordas, atacava as pessoas que estavam ao meu redor, né, tentando me atingir. E eu fui pra cima, né? Então eu dei a primeira, o ser não parou, aí eu não parei também, né? Porque não para, né? Tipo, dá um alerta, você não para, então fui. E eu ia retalhando, eu cortava ele, tal, tal, ele continuava querendo atacar. Não parava, né, o ser. E só parou quando realmente estava em frangalhos, como tipo assim, cortei no meio, né? Então assim, não podia mais andar, enquanto tinha as pernas querendo andar também cortava, né? Então quando aquele ser não conseguiu mais se mover, é quando ele parou, né? Então foi o que eu senti, né? Tipo, fui pra cima retalhando, retalhando, né? Sem medo de ser ferido nem nada, né? Como se tivesse o sentimento que você não pode ser ferido, que a coisa é astral, né? Você se recompõe, tem tudo aqueles lances, e tem o fato de energético, que não é armas, né? É energia. Se você a energia tá mais forte, não vai coisar. Talvez minha mente tinha fantasiado com as armas, né? Mas eu fui retalhando, sem medo, né? E como se minha irmã tivesse como se fosse no suporte também, porque ela podia ter um certo risco também, mas estava mais no suporte, né? E foi, retalhou. E por que que eu registro isso? Eu deveria ter registrado, né, antes, mas eu acabo não dando muita importância, porque eu fiquei feliz, né? E eu não vou me auto-julgar, só falar o que aconteceu. Eu acordei com um sorriso no rosto, né? Não porque fiquei contente porque derrotei a criatura, porque pra mim assim era o óbvio derrotar esse tipo de criatura, né? Pra mim era muito claro, tipo, fui sem medo, né? Eu senti o ambiente com medo, mas com pesado, né? A influência daquela criatura, mas não era meu, né? Tipo, eu vou e faço o que tinha que fazer, então eu senti que a única ação possível era aquela, porque eu não raciocinei, né? O ser tá ali atacando, eu tenho que parar, né? E a forma de parar, eu tinha armas na mão, parei daquela forma, né? E embora uma tristeza por tipo, né, ter que fazer isso, né, tipo destruir uma criatura, não é coisa minha, eu não gosto disso, né? Mas eu acordei sorrindo porque pelo seguinte, tipo, eu senti que essa criatura tentou me testar, né, um ataque indireto, né? E eu falei, ah é, tenta, né? Tipo, vocês viram o que acontece se vocês tentarem, tenta, né? Tipo, sabe aquela, ah é, tenta, né? Vem para ver, né? Tipo, com certo orgulho, né? Um certo ego, né? Não gosto muito disso, mas é o que eu senti. Né? Acordei muito, como se diz, empoderado, né? Ah, é? Então vem, né? Como se ficasse também um recado, né? Tipo, é que ele sabia disso, mas mesmo assim tentaram, né? Não sei se eu tava ali não sei se foi, eu não sei se foi real isso, né? De atacar alguém que ali tem alguma ligação comigo, né? Tipo um parentesco, amizade. E eu sabendo que estavam fazendo isso por minha conta, então eu vou ali, apareço na cena, que era uma cena meio densa, então eu vou lá e, né, faço a intervenção. Não sei, né? Eu especulo que pode ser isso, porque eu levo em conta o quê? Os sentimentos do que eu senti, então eu senti isso, né? Então eu acordei muito bem, passei meu dia bem, isso não me afeta,
né? Nem tanto que eu nem registrei. Já faz semanas ou meses que isso aconteceu. Né? Eu não contei porque eu achei muito forte, né? Principalmente se chegasse nas pessoas que eu achava que estava no sonho, né? Que não é legal, né? Porque para você pode ser uma coisa normal. As pessoas, tipo assim, para um bombeiro é normal se lidar com cenas, né, pesadas. Para uma pessoa comum não é, né? Então essa preocupação e essa coisa do ego também de é isso, não é, né? Então não levei tanta importância, mas sim, teve sim essa importância, é algo legal para deixar relatado, né? E pro próximo mais recente, né? Uh, que não tem tanta importância assim, mas como que vai acontecer nesse intermédio, né, eu vou colocar. É mais fragmentos, né? Eu tava ali caminhando em uma vila, né, em é, um lugar que, assim, era como se fosse uma nova ocupação, né, que tem ali as casinhas e a rua nem tem, é de terra ainda, né, mas tem pessoas vivendo ali e tal, normal. Então eu andando, pá, eu começo a sentir o quê? Leveza no corpo. Então, pra mim, a leveza que eu sinto no corpo é um sinal claro que eu estou fora do corpo e estou utilizando um corpo mais sutil, né? Então, por esse corpo ser sutil, você sente leveza. Eu automaticamente no sonho, eu não vou colocar isso como sonho lúcido, para mim ainda era sonho, era mais sonho do que sonho lúcido, um grau de lucidez muito baixo. Então, automático, eu senti leveza, eu começo a pular. Então, assim, para mim é muito comum mesmo, né? Antes de acordar, porque quando você vai acordar, o cérebro está ligando, então ele começa a pescar o que você está fazendo em astral, né? Então, o sonho comum é eu voltando para casa andando. Eu acho esquisito, porque a gente não abre, a gente abre um portal, volta pra casa e já entra no corpo, ou já volta automático. A gente não volta andando. Então isso eu acho esquisito essa parte, mas pra mim é comum sonhar que estou aqui em alguma rua, algum lugar, rua comum andando, e começo a sentir a leveza, e aí eu começo a ver um carro, eu pulo o carro. Né? E na experiência também no ego, né, das pessoas verem e achar aquilo diferente. Né? Olha lá, pô, como ele pula alto. Né? Aí vem, às vezes tá vindo pessoas, eu venho e pulo a pessoa. Né? Então, primeiro eu pulo, é baixinho, depois eu começo a pular mais alto, depois eu olho o poste e falo, eu acho que eu posso pular mais alto que o poste. Eu começo a pulo, aí eu pulo mais alto que o poste, aí eu volto a cair, aí eu pulo, vou pulando cada vez mais alto até eu acordar, porque eu já estava no processo de acordar. Né? Então, esse é um sonho comum. Então, nesse sonho eu comecei a fazer isso, só que eu não estava aqui voltando, estava num ambiente, estava de noite ainda, escuro lá, né? Aí eu comecei a pular, né? Pulava a pessoa, e aí a minha lucidez, né, que aumentou um pouco, aí fui eu querer falar com essas pessoas. E falar que, olha, nós não estamos aqui, né? Eu estou aqui como se fosse, eu não sei se eu falei que eu era um alienígena ou se eu era um espírito, né, que estava ali projetado, né? E querendo falar que essas coisas existem, né, para que as pessoas despertassem, se abrissem para isso. Né, eu falei, tudo isso existe, eu sou um alienígena, algo assim, né, que não sou daqui e tal, né? Só que enquanto isso, aí eu peguei, né, como provar que eles estavam vendo que eu pulava, que não era normal, né? Então essa era a prova, né? E eu falava pra, né, em cima disso. Aí eu pulei novamente, né? E veio nesse pulo novo que eu fiz algo inédito, né? Porque geralmente eu pulo e volto a cair. Nesse eu comecei a pular e eu vi que eu não voltava. Eu vi que eu ficava cada vez mais leve e foi subindo e comecei a sentir aquele processo de acordar. Né, que você sente, você começa a ficar lúcido, e lá você começa tipo, a apagar, e aqui você começa a acordar. Né, eu peguei. Eu tenho que voltar pra lá, eu tenho que, né, continuar falando com as pessoas. Tipo, e aí fui acordando. Tipo, é comum ter essa decepção, né, de sentir que estou acordando, porque você quer continuar aquela experiência. Né? Então eu fui acordando e acordei. Né, então não foi muito extenso. O próximo, tem um que eu tentei puxar aqui, que eu estava em sala de aula. Eu acho que vai ficar só por isso mesmo, né? Tipo, vi ali a carteira, coisas que eu derrubei no chão, tal, é tipo de estudo. É um sonho um tanto comum também, né, que eu tenho. Só que eu não consigo puxar muitos detalhes. Então eu vou para um anterior. Curtinho também, né? Tava também uma espécie de lugar que eu ia para estudar. Não sei se era bem uma sala de aula ou num pátio. Né? Era bem claro, luz, e tinha ali uma instrutora, acho que era a professora, pode ser isso. E tava ali conversando, né? Ela tava em uma certa distância, e eu mais, tipo, encostado na parede. E aí, esse sonho é só isso mesmo, é um detalhe que eu vou contar. Eu senti lá que eu ia apagar, e lá eu comentei com a pessoa. Eu falei, olha, eu estou perdendo consciência, né?
E durante isso, aí eu começava a pensar que eu sou aqui, deixa eu avisar que eu perdi a consciência, eu saí de lá, e eu não sei que. É tipo assim, eu tô tendo é, interferência do que eu sou na Terra, tipo assim, né? E essa interferência de que eu sou, que eu estou, de quem eu sou na Terra pode interferir aqui no estudo, né? Porque pode, quando você sai, pode ser que você estude e tal, e faça tudo o que você tem que fazer, mas se você lembrar, você vai querer, oh, o que, que é isso? Ah, e tal, né? Ficar que nem uma criancinha querendo explorar o ambiente, né? Tipo esse tipo de interferência, né? Então eu comecei a falar isso, olha, né, eu estou sentindo, tipo, inconsciência, eu acho que eu vou apagar, alguma coisa assim, né? Pra pessoa já ficar assim, ou não, tá tendo interferência da, né? E aí eu senti, tipo, à medida que eu ia ficando inconsciente lá, né? Eu sentei, encostei na parede, como se fosse morrendo lá. Eu fui acordando aqui, né? Gente, eu terminei de gravar o vídeo, só que eu esqueci de gravar, contar um, né? Um bem curtinho, só que aconteceu algo que, de certa forma, inédito, né? Que eu acho interessante estar ressaltando aqui. Então, assim, vamos direto ao sonho. No sonho ele começa assim: eu estava chegando em algum lugar, né? E nesse lugar eu não senti que eu chegava, tipo, num transporte, é como se chegasse flutuando, né? Então a energia que eu sentia era como se fosse eu e o meu irmão, né? Só que eu vi assim, não era a aparência do meu irmão, era algo diferente, era como se fosse um homem alto, branco, né? Eu também não tinha essas aparências, eu acho que era das características também semelhante. Então eu tava chegando num lugar, sentia que eram como se fossem os trabalhadores tipo da luz, né? Não ali fazer aquilo lá, mas que rondasse o lugar, né? E naquele lugar que eu cheguei era apenas de passagem. Eu ia chegar ali, fazer, trocar qualquer coisa ali e já ia sair, né? Sem ficar muito tempo. Então, só que aí veio o sentimento de que ali havia uma garotinha, né, que conhecia a gente que era família, né? Então até cheguei a comentar, não era como uma conversa, era algo mais telepático. Eu falei, e a tal, né? Eu falei o nome da guria, né? Tá aí, se ela ver, ela vai, tipo, né, querer aí segurar a gente, né? Até aquele apego que tem os seres humanos, né? Como vamos supor, se, digamos que você foi para outro lugar, faz anos que não vem e tal, a pessoa fica com saudade, aquela coisa, né? Que tem que aí você ela vê, vai, né? E o sentimento era de não tentar não ser visto, né? Só que nisso eu vi ao fundo, né? Tipo, já tava ali a garotinha, ela veio. Aí, tipo, né, eu ajoelho, né? Abaixo, dou aquele abraço. E nesse abraço, né? Aí esse é o importante do relato. Vem aquele sentimento de familiaridade, né? Algo semelhante eu vi nos relatos de EQM, de pessoas que não viram parentes, mas que viram a família estelar, né, de antes de você entrar na Terra. Então eu não senti esse grau de parentesco, mas um parentesco estelar, né, antes da Terra, né, que é muito mais forte, é um sentimento muito mais forte. Então a novidade para mim foi esse sentimento. Para mim, o que indica que eu estou fora de corpo é quando eu tenho algo que não tenho aqui normal, né, que é o sentir. E esse é diferente porque é um sentimento com outra pessoa, né? Geralmente o que eu tenho é o de leveza, que eu já contei pra vocês, né? E um êxtase, né? Você sente é um êxtase que não dá pra descrever, né? Eu ainda não senti aquele amor que fala, vi tal ser, porque eu não tive ainda esse contato, né? De ver tal ser e sentir aquele amor, pelo menos não consciente, né? O ser emanava um amor e sentia tal, não, não. Né? O amor que mais perto é esse parentesco, né? Que não foi tão forte assim, né? Foi algo diferente, que não, eu nunca vi aqui. Mas o mais comum é a leveza, então a leveza já vem começa a sentir um êxtase, você sente algo no corpo muito diferente que não há aqui. E esse, né, do abraço. Então eu abracei lá tal, né, tipo, né, falei algumas palavras, e aí foi também, não teve toda aquela, né, aquele drama, né, tipo, já desabraçou, tá, a criança fica lá de boa, e aí o sonho acaba, né. Só que aí eu quero só fazer um comentário, assim, esse sentimento quando você, digamos assim, você deu um carinho enorme por uma pessoa, né, e você abraça com aquele carinho, com aquele amor incondicional, eu acredito que isso vai aumentar muito na Terra, mas quando a gente fazer essa limpeza que a Terra está precisando, né, tipo limpar o ego, tipo clarear mesmo, porque o ambiente aqui está muito denso, ainda está muito pesado, né, mas à medida que isso vá sumindo, né, nós vamos ter essa ligação maior com as pessoas, esse carinho, esse amor, né, ele vai aumentar e muito, então é o que eu acredito, né. Então é isso, continue com. Vou cortar aqui e segue o vídeo comum. Então acho que esses são os fragmentos. Agora deixa eu falar o principal que me fez vir e gravar este, né? Que pra mim é um dos mais curiosos que eu teve nos últimos anos, né? Que tem dois detalhes importantes que eu preciso registrar. Um,
deixa eu falar antes, né? Para mim é comum, alguns anos atrás eu tinha mais, né? Fazia tempo que eu não tinha com tanta clareza. Era o seguinte, entre aspas, acordar é a parte que eu não tenho tanta certeza, né? Porque assim, é muito real quando você acorda em paralisia do sono e você acha que você realmente está no corpo. Então assim, eu acordava, sentia que estava ali no meu corpo, só que eu quando acordo, naturalmente eu não abro o olho, né? Tipo, não é o primeiro movimento. O que você faz quando você acordar? Eu abro o olho, já me mexo, não. Eu sei que eu cheguei no corpo, então eu fico ali. Do mesmo jeito que eu fiquei, né? Porque não tem necessidade, já não vou acordar. Ah, tem que levantar para fazer alguma coisa? Aí sim, cheguei, aí eu vou abrir o olho, aí eu levanto e faço o que tem que fazer. Não precisa, continuo ali com o olho fechado, viro pro outro lado, volto a dormir, né? Só que nessa de não abrir o olho, eu acordava, entre aspas, e continuava sonhando. Continuava passando imagens, né? As imagens é como se fosse tipo obras de arte, que passava assim rápido, paisagem, né? Natureza, tal, e passava ali. E ali eu já via que tinha algo muito diferente. Falei, não, eu tô acordado, mas continuo vendo as imagens, né? E para não perder aquelas imagens, eu não abri os olhos. E aconteceu um monte de vezes. Então, para não perder aquilo, se eu abrir o olho, eu perco aquilo. Eu acho que eu tive a ilusão de noite, de chegar a abrir e fechar o olho. Né? O que me reforçava isso, não, eu estou realmente ali na cama, só que continua vindo a imagem. Né? Então eu não consigo falar com certeza o que é. Né? Mas assim, a sensação é de que eu acordava, só que continuava sonhando porque eu não abro o olho, então não tem que ser como se eu estava na minha cama, né? E ficava vendo essas imagens passando, e de repente aquilo começava a sumir e eu acordava, eu abri o olho, estava acordado. Né? Eu lembro, eu tinha conversado com um amigo, né, eu falei sobre isso. Olha, em vez em quando eu tenho isso, né? E, e eu achei engraçado porque aí uma segunda opinião ressaltou que não, isso aí é muito diferente, né? Como se fosse uma projeção, é diferente, é algo estranho, isso não é normal, né? Às vezes você sabendo que é normal, mas tem que ter alguém que te dá o sacode e fala isso não é normal, né? E eu fiquei com isso, né? Eu falei talvez não seja normal mesmo, né? Talvez seja algo mais. Então nesse sonho, né, que eu tive, começou assim. Então começou ali a ter imagens e tal, imagens. Aí eu lembrei desse questionamento. Eu falei, só tem um jeito de saber, abrindo o olho. Eu abri o olho, e assim que eu abri eu já fiquei eufórico, porque eu tô acordado nada, tipo em casa, eu tô acordado nada, eu tô em projeção astral. Eu falei, eu no sonho falava, eu tô em projeção astral, eu tô desdobrado, né? E eu já abri o olho, já fui levantando. Então assim, por isso que eu falei, eu estou em posição astral, porque eu senti que eu já tava, eu já não tinha aquela coisa que quem acorda em catalepsia não consegue se mexer. Né? Se você tenta se mexer e fazer alguma coisa, é capaz de você acordar. Então você tem que ter todo o cuidado para sair do corpo, tal coisa que não acontecia comigo. Né? Eu tinha um relato aí bem antigo da dificuldade que era isso. Né? E o medo de não perturbar o corpo para não acordar, não ter uma emoção exacerbada para não acordar, e lá não, já acordei pulando e assim, já levantando. Detalhe, já levantando. Né? Então esse detalhe é importante no sonho. Então eu já acordei já eufórico. Eu tô em projeção astral, eu tô em outro planeta, algo assim que rolou. Porque assim eu vi, eu dei uma, né, copiada em volta assim, já vi que não era o ambiente da minha casa, era um lugar diferente. Né? Então aí vem os detalhes. O ambiente era como se fosse o meu cérebro, ele me coloca como se fosse uma casa que eu já morei. Né? Como se eu estivesse no sofá, à direita tinha ali a cozinha com pessoas sentadas ali numa mesa. Né? Só que o detalhe, era mais, não era paredes quadradinhas, era mais parecida com uma toca, com uma caverna. Né? E à minha frente um janelão gigante, né? Que a metros, tipo, vamos supor assim, uns 3, 4 metros, que pra lá acho que era maior ainda, né, que eu não cheguei a ver pra lá, pro outro lado, eu vi mais pra cá onde estava a tal mesa onde seria a cozinha. Então assim, era bem maior do que a minha casa. Né? Então assim, um janelão, e aquilo trazia claridade. Então ali eu abri no olho, já vi tudo aquilo, já me liguei que não era, eu não estava dormindo, já isso que deu a euforia. Né? Eu estou em projeção astral, só que eu coloco como sonho porque, né, eu não tenho 100% de lucidez. E na mesa, aí é onde tem elementos de sonhos, porque eu olhava ali, tinha uma menina, era ruiva, né, tipo meia loirinha, tal, sentada, do lado uma menina mais escurinha, tipo tipo indiano, né, uma pele mais escura, tal, né, e outras pessoas que eu não consegui ver direito, né, e aquilo eu acho que é parte do sonho, né, da interferência, porque o sonho, tipo, você foca, você tenta olhar, mas, né, e aí vem
o que seria o meu irmão lá, né? Tipo, o meu irmão era tipo um negão, né? O rosto bem redondinho e mais alto, devia ter, tipo, digamos assim, o cara era alto, né? Tipo, como se eu tivesse deitado na cama, eu tivesse acabado de levantar, mas ele era tipo bem mais alto, né? Negão mesmo, pele negra. E eu não lembro de conversa, né? Mas parece que ele mais me ouve, né? Tipo, fica ali e tal. E eu falando, nossa, eu, tipo, eu cheguei a falar, né? Eu sou de outro planeta, como mais ou menos isso. Eu não lembro detalhadamente, mas eu sei que eu falei que era de outro planeta. Eu acho que eu falei que era Terra, que meu nome era Márcio. E a minha preocupação ali era em falar que não era o parente deles, que ele estava acostumado, que era alguém ali dentro que é de outro lugar, tipo um universo paralelo, que na minha mente vem isso, é um universo paralelo, né? Aqui é uma vida paralela minha, né? Só que eu estou assumindo e vendo. E o sentimento que eu tive que estava aqui fora, que agora que eu acordei aqui, eu vou passar uma vida inteira e vou ver como que é tudo isso aqui. Né? Isso foi a minha ilusão. Né? Tipo, pra mim era o que acontecia. Eu acordei ali, como é quem acorda aqui? Acordei aqui, vou ter uma vida inteira, na hora que eu voltar a dormir, eu volto pra lá e eu volto pra lá no mesmo instante, um minuto, por exemplo. Né? Que não ia ter passado um dia aqui. Então tinha esse tipo de ilusão. Né? Não que. Não vou especular nada. Né? Mas o que veio em mente. Não, tipo, se vamos supor que você tá lá e o outro que tá lá podia estar aqui. Né? Nada disso. Né? Isso. É... Então, assim, pra mim, eu ia ficar um dia inteiro lá, ia ver como que funciona tudo lá, eu ia sair, ia ver como que é, né, o trabalho, aquelas coisas que eles fazem lá cotidianamente. Então, tipo assim, o Jadelão era uma cidade, eu vi uma cidade, tinha tipo uns prédios bem ao longe e tal, né? E o semelhante, dentro era como se eu não via bordas de parede, era mais escuro assim as paredes, é como se fosse tipo uma caverna mesmo, né? Tipo, não via muito detalhes nas paredes. Então nesse dia levantando, né, eu já fui de direção então à tal cozinha. E aí os parentes, aquelas meninas que eu via que era meia loirinha, meia ruivinha, tipo, era todos negros, né? Eram negros. E, e eu falando, né? E eu tinha preocupação deles acharem que o rapaz de lá, então, né, o dono do corpo normal, tinha ficado doido, essas coisas. Então, tipo, eu tento explicar. Né? Eu não sei, eu não senti o tipo de aceitação, eu senti que eles tinham um tipo de abertura maior para essas coisas, né? Então, tentando ali e tal convencer, e aí veio o tal o pai, né, o que seria o da família ali. E o cara era tipo alto, meu. O cara era tipo, ele era altão, né? Tipo uns 2 metros, né? E a cabeça, né? Você tem a cabeça, tipo, tem o pescocinho, não, era assim, ó. Né? Vinha mais ou menos assim, né? Enquanto eu falava, né, que era de outro planeta e tal, e aquela coisa um tanto eufórica também, e eu tentava focar no rosto da pessoa, né, vem que era. E não era um negro, era um preto mesmo, né? E aí é onde a mente ela não conseguiu pegar direito, né? Porque parecia uma pelugem, em vez de quando parecia um olhinho, aí de quando parecia tipo humano, um olhinho e tal. Não, nada como humano, mas assim, eu tentava ver um humano ali, mas não era. Era mais minha mente brigando, né? Porque uma pessoa é uma pessoa, se é preto é um negão, né? Mas não, era um. Eu tentando focar, tipo, via um preto, né? O olho pequenininho, todo preto também. Não era humano, né? Onde que eu falo, tipo, era mais parecido com topeira, porque eu queria ser medo porque, né, era uma toca, era mais parecia uma caverna. Ahn, então, pra mim, se fosse falar, é mais parecido com topeira, mas topeira é tipo humanoide, né? Digamos, uma raça que evoluiu dos topeiras, né? E eu, tipo, não era humano. Era tudo preto, assim, ó, cara. Tipo, tinha uma pelugem, né? Eu não vi detalhadamente a pelugem, porque é um ambiente escuro, então, tipo, eu tentei focar. Engraçado que eu ficava olhando e a mente brigava, né? Tentava, tipo, plasmar algo diferente, mas era como se fosse mais um animal, né? E eu vendo aquilo lá, eu tentando, né, dialogar e tal. E eu senti aquela energia, né, tipo, de que com o pai, às vezes uma família não se dá muito bem, mas era como se fosse uma coisa antiga e ali já estava mais resolvido, né? Então ele vem mais aquela coisa de proteção. Então ali contando e tal, aí nesse, né, no desenrolar disso, eu começo a sentir uma canseira na perna, que é o segundo detalhe. Então o primeiro detalhe é o de ver as imagens, né, enquanto eu acordava. O segundo é a canseira na perna. Então, em sonhos anteriores eu já sonhava, tipo, a parte do joelho, né, do joelho, ali mais ou menos um palmo para cima do joelho, uma espécie de canseira. Né? Digamos que quando você corre uma maratona ou anda de bicicleta muito, você tem aquela canseira. Né? Sente uma canseira na perna. Então, isso, no sonho,
né? Sentindo isso, vamos supor, no corpo físico, no sonho ele interferia como se eu não conseguisse se levantar, né? Às vezes eu acordava no sonho, eu considero sonho mesmo, né? De eu estar no chão ali e tentar levantar e não conseguia, porque minha perna estava muito cansada, né? Então eu não levantava. E eu tive vários sonhos assim, antigamente, né? Então buscando, bota energia, não sei o que e tal, e achava que o ambiente denso, você... Aí vem esse tipo de respostas, né? Mas não, né? Porque eu tinha sonho assim, e no outro sonho eu flutuava. Então não é uma coisa, né? Mas é uma coisa que realmente fisicamente, eu sempre sentia assim, uma coisa fosse uma canseira ali na parte do, não sei, acho que isso é normal para as pessoas, não sei. Pra mim é como se fosse uma coisa normal. Nada que interfere na minha vida, né? Tipo, comum, um movimento normal, mas sinto, né? O sentimento que tem. Então ali eu comecei a sentir isso muito forte, eu caí no chão, né? Então eu senti ali que tal, eu caí no chão e não conseguia mais levantar, não tinha força na perna, sentindo, né, aquela coisa bem forte. E aí tem um espanto, né, dos familiares. Você levantou sem colocar o suporte, né? Tipo aquela preocupação, nossa, que eu fizesse algo. E ali eles se deram conta de que não era, digamos, o filho dele que estava ali, né? Porque o filho deles jamais ia esquecer sem botar o suporte, né? Porque podia, acho que, danificar mesmo, né? Não danificar, né? Mas assim, dar um problema, né? Digamos assim, ficar vários dias para recuperar, né? O esforço que foi feito sobre digamos, uma perna frágil, né? Então caiu, e ele falando, você que levantou sem colocar o suporte, aí eu, tipo, olhando pro chão assim, né? Eu não consegui ver minhas pernas direito, né? Porque é o sonho, né? Era escuro e não, aí eu vi, o foco foi mais no suporte, que parecia mais como se fosse uma caneleira, né? Como tipo, era uma coisa, uma engenhoca. Então, tipo duas ali para colocar uma em cada perna. Então, o suporte, então assim, né? Nesse detalhe, eles se perceberam que não era, porque o filho deles não ia levantar sem botar isso. Então, olhando para aquilo lá tal, né? Aí me vem em mente, então é por isso que eu sinto aquele negócio nas pernas, né? Porque tem um fragmento meu, né? Vivendo uma vida paralela que tem esse problema nas pernas, né? Aí é por isso que eu parei de sentir, porque ele começou a usar esse suporte, né? Então já usava há anos, né, esse suporte, então ele já estava vivendo uma vida normal, né? Eu acho que talvez uma certa limitação, não dava tão bem porque usava o negócio na perna, né? Mas não sentia mais aquela coisa, né? Que era forçar muito, né, a perna, porque você estava colocando peso e não conseguir, tipo, andar, né? Forçava. Eu acho que era uma coisa que era mais quando é criança, né? Que tenta forçar e tal, até alguém lá dar uma solução. Isso aqui você vai viver melhor com isso. Então eu senti isso. Eu falei, então eu senti esse negócio por causa dessa... que há uma certa conexão. Isso no sonho, né? Não foi quando eu acordei, foi lá. Né? Eu, tipo, tive esse... né? Então tá explicado, né? Logo após isso, eu já comecei a sentir que aí vem a grande decepção, minha grande tristeza. Tipo, eu comecei a sentir que ia acordar aqui. Aí eu já, mas eu pensei que eu ia passar a vida inteira aqui. Não, o dia inteiro aqui. Né? E aquela tristeza aí, eu tentei lutar, mas não, o negócio, tipo assim, na hora que você começa a acordar, você começa a acordar. Né? E vim tal. Aí eu peguei e acordei. Né? Eu acordei aqui. Aí eu fiquei com isso na cabeça, nossa, será que é isso mesmo que é a coisa que eu sinto na perna? Ou porque eu estava sentindo um pouco aqui e isso interferiu no sonho e fez me acordar? É porque, vamos supor, você começa a acordar, você começa a sentir mais as coisas daqui, né? Então eu fico com essa incógnita, né? Então esse vídeo eu vou deixar registrado isto, né? Porque eu só vou saber quando, né, eu começar a sair mais consciente. Quando, né, ou se, eu acredito que sim. Acredito que futuramente, não sei, né? Com certeza, quando a gente tiver velhinho, com certeza, né? Mas eu não esperava, não queria que durasse tanto tempo assim, né? Eu estou meditando mais tal, para tentar ter mais consciência. Mas caso eu passe a ser consciente, né, mais consciente do corpo, sim, eu visitaria esses lugares e tiraria essa dúvida, né? Eu falei, opa, isso é por causa que há esse tipo de conexão ainda. Não me afeta em nada, tal, mas é só dar esse probleminha durante os sonhos, né? Os sonhos que eu tinha antigamente, de sentir as pernas ali pesadas e não conseguia andar, né? Ficava ali me arrastando, né? Então era só isso, né? Mas aí é um dado interessante. Agora eu fico com essa dúvida. Será que, como eu comecei a acordar mesmo, que eu ia acordar mesmo, aí eu tava sentindo isso um pouco na perna, isso interferiu lá e derrubou e tal, né? E vem, você não usou o suporte e tal, mas ali ficou muito vívido, né? Que era aquilo mesmo,
né, durante o sonho, e para mim vem como um insight, eu falo, então é isso que eu sinto, tal, né, isso. E o que causou aquele cansaço repentino? Tipo, fazia muito tempo que ele já usava o suporte, então as pernas já estavam mais fortalecidas, né? Então quando ele saiu andando, tal, né, aí foi forçando, aí, né, forçou demais e aí veio, né, aí que no caso eu não sabia que ele tinha aquilo, né, para mim foi automático, nem eu levanto normal, né, então foi isso, eu levantei normal, só que eu tava com uma perna mais fraca, e na hora que forçou demais, né? Chegou uma hora que não deu. Aí desabou. E pra mim fica esse detalhe, né? Que é um detalhe que futuramente, eu saindo. Ah, se viesse outra pessoa e falasse, ah, é isso mesmo, eu não sei se eu acreditaria. Por isso que eu acho que eu me sinto um cético às vezes. Né? Que eu preciso ir lá e ver, né? E sentir e comprovar. Né? Porque às vezes as pessoas também elas são induzidas, né? Se ela ouve um negócio desse, uma pessoa sensitiva, ela fala, ah, é isso mesmo, tal, e vai colorir mais coisas, assim como a nossa mente colore, né, o que a gente vive em astral. Mas eu acho que é interessante para futuramente, se eu conseguir comprovar, eu posso voltar esse sonho e ver, rever, né? Mas eu só teria certeza saindo, né, estando com uma consciência próxima ao 100%, que é muito difícil, né? Mas é isso, gente. Essas experiências, né, que eu gravo mais para deixar um registro, né? Aí incentivo vocês também, né? Se tiverem relatos quererem compartilhar, né? E eu posso tentar dar ali uma interpretação, né? Do que a pessoa tá, que a pessoa sentiu, que a pessoa vivenciou. Ah, mas com base em que você faz essa interpretação? Em experiências, não é experiências próprias, é em conhecimento, né? Que eu já li muita coisa, já vi muitos relatos e eu consigo chegar a algumas conclusões. Não posso dar 100% certeza, mas pode fazer algum sentido, dar um encaminhamento. Ó, você pode pesquisar isso aqui, que você vai ter uma maior clareza, né, do que pode estar acontecendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.